Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é o professor Lourenço. Hoje a nossa aula será sobre equação do segundo grau. Lembre que esse nome equação do segundo grau foi dado porque o maior expoente do x é 2. Veja o exemplo. 2x² mais 8x mais 12 igual a 0. É um exemplo de equação do segundo grau. Neste caso, essa equação do exemplo, ela está ajustada. Às vezes ela não aparece ajustada e nós temos que fazer o ajuste para ela ficar nesse formato ali, ó. Tem que ter três termos ao lado esquerdo da igualdade e o zero ao lado direito. Então, quando ela está assim, ela está ajustada. Temos o primeiro termo aqui, o segundo termo aqui e o terceiro termo aqui. E o zero do lado direito. Para iniciar esse estudo, nós vamos ter que compreender as atribuições que foram dadas a essa equação. Onde o coeficiente do x², nesse caso aqui é o 2, ele será chamado de a. Então, quando perguntar para você quanto que vale o a nesta equação, você vai dizer que vale 2. O coeficiente do x é o 8 e ele será chamado de b. O número sem o x, que é o 12, ele será chamado de c. Lembre disso, que você sabendo isso vai saber já a metade de como se resolve uma equação do segundo grau. Escrevendo a equação do segundo grau de modo geral, ela vai aparecer desta forma. O que significa escrever de modo geral? Significa que nós vamos escrever ela com letras. Então, no lugar do coeficiente do x², nós vamos botar a letra que representa esse coeficiente, que seria o a. No lugar do coeficiente do x, que seria um número, nós vamos botar a letra b. E no lugar do número que não tem x, nós vamos colocar a letra c. Então, de modo geral, nós temos a equação do segundo grau nesse formato aqui, ó. Então, exemplificando abaixo, o a é igual a 2, o b é igual a mais 8 e o c é igual a mais 12. A equação do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Quando a equação do segundo grau for completa, o a tem que ser diferente de zero, o b tem que ser diferente de zero e o c tem que ser diferente de zero. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Ax, essa aqui é a equação de modo geral. O exemplo específico de equação do segundo grau é menos 4x² menos 3x mais 8 igual a 0. Então, neste exemplo, o a é igual a menos 4, o b é igual a menos 3 e o c é igual a 8. Exemplo de equação do segundo grau incompleta, cujo c é igual a 0. O a é diferente de 0, o b é diferente de 0 e o c é que é igual a 0. Vamos ao exemplo. De modo geral e o exemplo específico. Neste caso, o a vale menos 2, o b vale mais 5, mas o c é o elemento ausente, quando é ausente, é igual a 0. Exemplo de equação do segundo grau incompleta, cujo b é igual a 0. O a é diferente de 0 e o c é diferente de 0. A equação de modo geral e o exemplo específico. Neste caso, o a é igual a 3, o b, que é o elemento ausente, ele então é 0, e o c, que é menos 75. Para ser uma equação do segundo grau, o a nunca pode ser 0. Se o a for 0,
a equação não será do segundo grau, e sim do primeiro grau. Vamos ver o exemplo. De modo geral, a equação cujo A é zero. Se o A é zero, 0 vezes x ao quadrado é igual a zero. Então, desaparece o termo em que o x está ao quadrado e fica só os termos em que o maior expoente do x é 1. Por isso, a equação fica do primeiro grau. Quando b for igual a zero, podemos resolver a equação do segundo grau como se ela fosse uma equação do primeiro grau, isolando a variável e utilizando o método das operações inversas. Vamos ver no exemplo. Neste caso, nós temos o valor do A, que é 2, e o valor do C, que é menos 50. Então, o B aí nessa equação, ele vale zero. Então, como é que se usa o método das operações inversas? Começamos levando para o lado direito da igualdade, o menos 50 está subtraindo, ele passa adicionando. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. 50 dividido por 2 é 25. E o 2 que está elevando o x, ele passa em forma de raiz quadrada. Desta maneira. Agora, temos que ter o raciocínio de como se extrai uma raiz quadrada. A forma de resolver uma raiz quadrada, nós temos que pensar na sua inversa, que é elevar ao quadrado. Então, qual o número que eu elevo ao quadrado que vai dar 25? Todos aí pensaram no 5. 5 ao quadrado igual a 25. Mas tem um outro número que elevado ao quadrado dá 25 também. Neste caso é o menos 5. Menos 5 ao quadrado também é 25. Por isso, a resposta não pode ser ou só mais 5 ou só menos 5. A resposta será mais ou menos 5. Então, nós colocamos o mais ou menos na frente da raiz e continuamos o nosso cálculo. X vai ser igual a mais ou menos 5. Bem, agora nós vamos resolver uma equação do segundo grau cujo C é igual a zero. Nós vamos usar o método da fatoração. Mas para isso vamos relembrar como se fatora um número. Então vamos pegar o exemplo do 12. 12 eu posso escrever como produto de 2 ou mais fatores. No caso, eu posso escrever como 4 vezes 3, que é 12, fator 4 vezes fator 3. Mas também posso escrever dessa maneira. 2 vezes 2 vezes 3. Essa última maneira aqui é uma fatoração completa em números primos. Agora vamos lembrar a propriedade distributiva para vocês entenderem o que eu vou fazer daqui para frente. O que é a propriedade distributiva? O número que está na frente do parênteses está multiplicando todo o parênteses. Então, nós vamos pegar o 2 que está na frente e vamos multiplicar pelo primeiro 2 que está ali dentro. Depois vamos pegar o 2 e vamos multiplicar pelo 3. Vamos distribuir ele multiplicando dentro do parênteses. Olha só como é que fica. Fica 2 vezes 2 mais 2 vezes 3, que é igual a 4 mais 6. Então, por que eu lembrei isso? Porque agora nós vamos fazer o processo inverso. Vamos sair do 4 mais 3 e voltar para o início. Olha só como é que fica. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui é uma fatoração. 4 mais 6 não está em forma de fatoração. Agora eu vou escrever em forma de fatoração. Qual é o número que divide o 4 e o 6 ao mesmo tempo? Não é o número 2? Então a gente coloca o 2 na frente do parênteses. Para achar o primeiro número que vai na frente do mais dentro do parênteses, tu vai pegar o primeiro número que está aqui, que é o 4, vai dividir por 2, 4 dividido por 2 dá 2. E agora, para achar o segundo número, tu vai pegar o segundo número, que é o 6, e vai dividir por 2,
6 dividido por 2 dá 3. Então, isto é uma fatoração de uma adição. Foi escrito agora em forma de fatoração. Ó. Fica o 2, que é um fator, vezes o fator parênteses. Bem, vamos adiante. Agora vamos lembrar como se divide monômios. Monômios são expressões algébricas, né? Então, vamos pegar o exemplo agora. 2x na 2 dividido por x. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que estão ocultas aqui nessa expressão, que é bom aparecer para vocês entenderem o cálculo. Vamos lá. 2x na 2 dividido por x. Na frente desse x, o coeficiente é 1. O expoente desse x denominador, o expoente não aparece, ele é 1 também. Então, como é que fica essa divisão? Tu vai dividir o 2 pelo 1, que dá 2. E vai dividir o x2 por x1. Aí você tem que lembrar aquela propriedade da potência, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e diminui os expoentes. Então, vai ser x na 2 menos 1. E aí, o resultado disso vai ser 2 vezes x na 2 menos 1 é 1. Então, vai ser 2 vezes x na 1. E o 1 não precisa aparecer. O expoente 1 não precisa aparecer. Bom, baseado em toda essa recapitulação que a gente fez, agora vamos ver como é que fica, que é o prato principal, esse. Então, nós vamos ver como é que fica a fatoração de uma expressão algébrica. Essa expressão algébrica é parecida com essa expressão numérica aqui, ó. Tem 2 termos, e aqui nós vamos ter 2 termos também. Então, o que eu quero? Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Então, eu tenho que achar um divisor que dê para dividir o primeiro termo e que dê para dividir o segundo termo. Como o objetivo é resolver a equação do segundo grau, nós podemos pegar sempre o x. O x vai dividir o primeiro termo e vai dividir o segundo termo. E botar o x na frente do parênteses, ou como se diz, em evidência. Assim, dessa forma. Agora, para saber o número que vai aqui na frente, eu tenho que pegar esse primeiro termo e dividir pelo x que está em evidência. O número que vai aqui atrás do menos, tu vai pegar o segundo termo e vai dividir pelo número que está em evidência, pelo x que está em evidência. O resultado disso, nós já vimos que ficou 2 dividido por 1, que dá 2, e o x2 dividido por x, que dá x, então dá 2x. Aqui neste caso, 4 dividido por 1, que dá 4, e x dividido por x dá 1, então desaparece o x, vai ficar apenas o 4. Pronto, atingimos o objetivo. Bem, gente, depois de ter feito toda a introdução e a explicação, recapitulação na tela anterior, que vai ser usada agora nessa tela para nós podermos resolver uma equação de segundo grau cujo c é igual a 0. Então, vamos acompanhar. Primeira coisa que temos que fazer é fazer a fatoração dessa expressão que está aqui, ó. Então, nós já vimos anteriormente que o x é o divisor comum do primeiro termo dessa expressão e do segundo termo dessa expressão. Então, a fatoração seria colocar esse x em evidência e descobrir quais os números que vão dentro do parênteses. Para isso, nós vamos pegar o primeiro termo da expressão e dividir pelo x em evidência para descobrir o primeiro termo dentro do parênteses. É o mesmo cálculo que fizemos anterior. Então, 2x ao quadrado dividido por x vai dar 2x. E esse 2x vai ocupar o primeiro termo dentro do parênteses. Da mesma forma,
Vamos agora encontrar o segundo termo dentro do parênteses, pegando o segundo termo da expressão e dividido pelo x que está em evidência. Também já fizemos esse cálculo. 4 dividido por 1 dá 4, conserva o sinal negativo, negativo dividido por positivo dá negativo, x dividido por x dá 1, então fica apenas o 4. E esse 4 vai ocupar o segundo termo dentro do parênteses. Isso seria a nossa fatoração dessa expressão aqui, ó. Até inclusive em tempo ainda, essa equação de segundo grau, cujo c igual a zero, não dá para resolver ela de forma simples. Ela fica muito mais complicada a forma de resolver se nós tentarmos isolar o x. Então, o melhor método, sem usar a famosa fórmula de Bhaskara, seria o método da fatoração que nós estamos usando agora. Então, assim, agora tem umas considerações a fazer. Aqui nós temos o produto de dois fatores, o fator que está na frente do parênteses e o fator que está junto com o parênteses aqui, ó. Para que um produto de dois fatores, o fator x e o fator parênteses, dê zero, nós temos que fazer a consideração essa aqui, ó. Produto do fator x pelo fator parênteses dá zero, para esse produto ser zero, ou x é zero, ou tudo que está dentro do parênteses é zero. Essa é a primeira consideração. E essa consideração nos leva a uma conclusão muito simples. Toda equação de segundo grau, cujo c é igual a zero, um dos valores do x vai ser zero. Não precisa nem fazer cálculo. Então, esse fator é zero, né? X igual a zero, ou esse fator todo aqui é zero. 2x menos 4 para ser zero, vamos ter que isolar o x e descobrir qual é o valor. Então, esse menos 4 que está subtraindo vai para o outro lado e vai somar. O 2 que está na frente do x multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 2. Então, para que essa expressão dê zero, o x tem que ser 2. Então, aqui estão os dois valores da equação de segundo grau que nós resolvemos agora. Um valor é zero e o outro valor é x igual a 2. Lembrando, sempre que a equação de segundo grau for do tipo c igual a zero, um dos valores do x é zero. E o outro nós temos que procurar desta maneira aqui, ó. Vamos fazer mais um exemplo só. Então, pegar essa equação de segundo grau agora. O primeiro passo, já vimos qual é que é fazer a fatoração dessa expressão aqui, ó. Então, coloco o x em evidência e vamos descobrir qual é o primeiro termo que fica dentro do parênteses. Pego o primeiro termo da expressão e divido pelo x em evidência. x2 dividido por x é aquela propriedade da potência, conserva a base, subtrai expoente. E o expoente 2 subtraído do expoente 1 vai dar 1. Então, fica apenas x. E agora, descobrir o segundo termo dentro do parênteses. Pega o segundo termo da expressão e divide pelo x que está em evidência. Agora vamos recordar. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2, x dividido por x dá 1, então fica apenas menos 2. É o segundo termo lá dentro do parênteses. Então, essa aqui é a fatoração dessa expressão aqui, ó. Bom, essa expressão nós já vimos que fatorada ela fica desta forma. Aqui nós já chegamos à conclusão. Um dos valores do x é zero
e o outro valor nós vamos procurar. Esse valor para dar zero, vamos pegar o x menos 2 igual a zero e resolver esta equação simples do primeiro grau. O menos 2 que está subtraindo vai para o outro lado somando. Pronto, isolamos o x. Então, os resultados dessa equação de segundo grau é x igual a zero e x igual a 2. Bem, agora nós vamos resolver uma equação de segundo grau completa. E vamos usar uma fórmula chamada Bhaskara. Essa fórmula foi desenvolvida por um indiano, matemático e astrônomo, que viveu entre 1114 e 1185. Ele pegou a equação geral de segundo grau e isolou o x nela. Isso aqui é um trabalho muito difícil, não é fácil de fazer e nem de demonstrar. Não é o nosso objetivo agora nesse curso, mas vamos aprender como usá-la. Então, tendo a equação de segundo grau, eu consigo encontrar o valor do A, o valor do B e o valor do C. E esses valores eu substituo na fórmula de Bhaskara e resolvo ela. Vamos resolver então esse exemplo, uma equação de segundo grau completa, utilizando a fórmula de Bhaskara. Comparando ela com a equação geral e colocando na tela já a fórmula de Bhaskara para nós ir substituindo o valor de A, B e C. Então, o A, neste caso aqui, ele vale 1. Esse 1 vai aonde tem o A na fórmula de Bhaskara. Então, primeiro A substituído, segundo A substituído. Agora vamos encontrar o valor do B. O B é menos 8. Aonde tiver B, vamos colocar o valor de menos 8. Então, menos 8 e menos 8. E o C, que vale 12, vamos colocar aqui no lugar do 12, do C. Percebe que eu botei todos eles dentro do parênteses. Porque às vezes tem números que são positivos, tem números que são negativos. Se for negativo, tem que colocar dentro do parênteses. Se for positivo, não precisa. Mas como eu já faço de uma forma geral, para não ficar pensando se é positivo ou negativo, coloco tudo dentro do parênteses. Continuando o nosso cálculo, agora ficou uma expressão numérica a ser calculada, né? Menos com menos 8 vai dar mais 8. Menos 8 ao quadrado vai dar mais 64. Menos 4 vezes 1 vezes 12 dá menos 48. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Continuando. Copia o 8 na frente da raiz e resolve essa conta dentro da raiz, que é 64 menos 48, que vai ser igual a 16. Copia novamente o denominador 2. Copia novamente o 8. Extrai a raiz 16. Qual é o número que eu levo ao quadrado que vai dar 16? Tanto o mais 4 quanto o menos 4 elevado ao quadrado vão dar 16. Dividido por 2. Nesse caso, nós vamos ter duas frações, uma fração com o 4 positivo e uma fração com o 4 negativo. A de cima, eu vou fazer a fração com o 4 positivo. 8 mais 4 dividido por 2. A de baixo, a fração com o 4 negativo. 8 menos 4 dividido por 2. 8 mais 4 é igual a 12, dividido por 2 é igual a 6. 8 menos 4 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2.
Então, esta equação do segundo grau, ela tem como resposta o número 6 e o número 2. Nós podemos até fazer a prova real, substituindo os dois valores na equação, e nós vamos verificar se estamos corretos ou não. Claro que eu já fiz isso, então não vamos fazer agora. Segundo exemplo de equação do segundo grau completa. Vamos botar a equação geral de novo para comparação. A fórmula de Bhaskara. O valor de A é igual a 2. Colocamos o 2 no lugar do A e 2 no lugar do outro A. O valor de B é igual a menos 8. No lugar do B colocamos o menos 8 e no lugar do outro B colocamos também o menos 8. O valor de C é mais 8. Colocamos o C no mais 8. Agora vamos resolver essa expressão aqui, que é uma expressão numérica. Menos 8 com menos 8 dá mais 8. Menos 8 ao quadrado é igual a 64, positivo. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes mais 8 vai dar menos 64. 2 vezes 2 no denominador é igual a 4. Copia novamente o 8. 64 menos 64 é igual a 0. E o 4 no denominador. 8 mais ou menos raiz de 0. Raiz de 0 é 0. Dividido por 4. Então, aqui não haveria necessidade de botar duas frações, por o mais 0 e por o menos 0. Porque 0 somar ou subtrair não vai modificar o resultado. Mas mesmo assim, vamos continuar no mesmo modelo. Em cima vai a adição e embaixo vai a subtração. Mais 8 com mais 0 sobre 4. Mais 8 menos 0 sobre 4. Mais 8 mais 0 é 8, dividido por 4 é igual a 2. Mais 8 menos 0 é 8, dividido por 4 é igual a 2 também. Então aqui a gente já vai notando que quando der zero dentro da raiz, nós vamos ter um único resultado para o valor de x. Vamos ao terceiro exemplo. De novo, a fórmula geral, a equação geral, a fórmula de Bhaskara e o valor de A, que é igual a 3. Então, neste A vai 3, neste A vai 3. O valor de B, que é igual a menos 1, B menos 1, B menos 1. E o valor de C, que é menos 4. No lugar do C, menos 4. Resolvendo a expressão, menos o menos 1 é mais 1. Menos 1 elevado ao quadrado é mais 1. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos 12 vezes menos 4 dá mais 48. E 2 vezes 3 é igual a 6. Copia o menos 1 na frente da raiz. Mais 1 com mais 48 é 49 dentro da raiz, dividido por 6. Copia o menos 1 e extrai a raiz de 49. O número que elevado ao quadrado dá 49 é 7. E copia o 6 no denominador.
Agora nós vamos montar as duas frações, uma para o valor positivo de 7 e outra para o valor negativo de 7. 1 mais 7 dividido por 6. 1 menos 7 dividido por 6. 1 mais 7 dividido por 6 dá 8 dividido por 6. Aí, como a divisão não é exata, a gente simplifica. Vamos simplificar por 2 em cima e embaixo. 8 dividido por 2 é igual a 4 e 6 dividido por 2 é igual a 3. 1 menos 7 é menos 6. Lembre que sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Dividido por 6. Menos 6 dividido por 6 é igual a menos 1. Vamos ao quarto exemplo. Neste caso, eu peguei uma equação do segundo grau, cujo b é igual a zero. Só para mostrar para vocês que quando ela é incompleta, eu também posso resolver essa equação através da fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, o valor de A é igual a 3, o valor de B é igual a zero e o valor de C é menos 27. Menos zero é zero, né? Zero ao quadrado é zero. Menos 4 vezes 3 vezes menos 27 é igual a mais 324. 2 vezes 3 é igual a 6. Repete o zero na frente da raiz. 0 mais 324 é igual a 324, dividido pelo 6. 0 mais a raiz de 324, que é igual a 18, dividido pelo 6. Então, agora duas frações, uma para o 18 positivo e outra para o 18 negativo. A de cima, como sempre, estamos usando o critério de botar ela positiva, mas poderia ser o contrário. 0 mais 18 sobre 6. 0 menos 18 sobre 6. 18 mais 0 é 18, dividido por 6 é igual a 3. 18 menos 0 menos 18 é menos 18, dividido por 6, resultado menos 3. Vamos ao último exemplo. A equação geral, a fórmula de Bhaskara, o A vale 1, substitui o 1 no lugar do A, o B vale menos 5, substitui o B no lugar do B, e o C vale 8. Substitui o C no lugar do C e resolve a expressão. Menos com menos 5 dá mais 5. Menos 5 elevado ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1 vezes 8 dá menos 32. Tudo isso dividido por 2, que multiplica 1, que é igual a 2. Continuando, mantenho 5 na frente da raiz. 25 positivo com menos 32, na regra de sinais, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar menos 7 dentro da raiz. Como não existe raiz de índice par de número negativo, a resposta desta equação do segundo grau fica sem solução.